Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, Londrina. Londrina, sua linda. Londrina, sua maravilhosa. Cidade de Encantos Mil. Ah, eu sei. Mais uma vez, essa música não é nossa. É lá do Rio de Janeiro. Mas eu gosto demais dessa música. Como eu gosto demais de Londrina, eu acho que Londrina poderia ter parecido com uma música como essa. Londrina, cidade maravilhosa. Londrina, né? Por que precisa ser assim do Rio de Janeiro? Tudo bem, nós temos um hino bem legal. Muito bacana. Londrina, cidade de braços abertos. Não é? Essa é a nossa estrofe principal do nosso hino. Mas, enfim, por que eu acho essa cidade maravilhosa? Porque tem pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos, que tratam de assuntos sérios de forma leve, e a gente tem a oportunidade agora aqui na 91,7, na Paiquerê, da gente bater um papo a respeito de Alzheimer. Olha só, há uma cidade com 90 anos, uma cidade jovem, uma cidade bonita, uma cidade disposta a aprender, com jovens profissionais, com muitos profissionais gabaritados. Então, esta união, essa reunião de gente com experiência, né, em várias áreas, é que me faz muito feliz de quando eu disse o seguinte: gente, eu preciso falar sobre o Alzheimer, ele é um assunto recorrente, constantemente as pessoas comentam sobre isso. Marcão, faz sobre o Alzheimer. Aí, graças a Deus, em Londrina, a gente tem essas pessoas capacitadas. Olha só as minhas convidadas. Manuela Macedo Nunes, especialista em neuropsicologia e psicologia clínica. A ter experiência em acompanhamento psicológico e terapia cognitiva comportamental. Avaliação neuropsicológica. Reabilitação neuropsicológica com foco em pacientes neurológicos, tanto adultos quanto idosos. Possui formação com especialização em reabilitação neuropsicológica pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, terapia cognitiva comportamental pelo Instituto Cognitivo do Rio Grande do Sul e neurociências pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Então essa é a Manu. Manuela, muito obrigado pela sua presença, e eu sei que o seu currículo é maior que esse, não é? Porque ninguém que chega nesse estudo parou de estudar ou não estudou muito mais do que isso, né? Bom dia. Bom dia, Marcão. Eu que agradeço o convite. É um privilégio estar aqui podendo falar sobre aquilo que a gente trabalha e vê todos os dias, né? E, de fato, não dá para parar de estudar. Até porque existem tratamentos que surgem, né? Tratamentos novos, medicamentos novos, descobertas novas. Então, Em todo lugar aparece. em Qualquer todo lugar do mundo sempre tem uma qualquer notícia. lugar do mundo tem uma Notícias notícia nova. boas. Notícias boas. Ah, que Recentemente a ótimo. gente teve notícia É boa. mesmo? E a gente vai poder falar aqui no programa? Sim. Ah, que sensacional, que legal. Você é nascido em Londrina? Sou nascida e criada em Londrina. Qual bairro? Centro? Centro. É no centro? Ah, que legal. Papai e mamãe fazem o quê? Meu pai trabalha no Banco Safra, trabalha com investimentos, mercado financeiro, e a minha mãe sempre acompanhou ele. Entendi. E aí você, por quê? Ah, eu vou fazer. Filha, trabalha aqui no banco. Ah, trabalha com direito, trabalha com arquitetura. Aí vai a Manuela pensando por outro caminho. Quando é que surgiu isso na sua vida? Eu ouvia muito isso, meu pai fala até hoje. Vem Ah, é? vem trabalhar comigo, pelo amor de Deus, eu amo você, eu preciso de você. Ah, Mas sempre teve algo no meu coração que eu sabia, eu descobri ali, depois dos 13 anos, a minha avó é enfermeira. aí, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa. Tá vendo, Cris? Onde? Aí ele veio o pai e veio a mãe. Aí a vozinha, olha A a minha avó avó. materna é enfermeira, trabalhou 33 anos, fez uma jornada grande Aqui em Londrina? no HU. No HU. E desde pequena a gente tem uma ligação muito forte. Eu convivi muito com ela e ela me sentava assim e me contava as histórias Você do foi criada hospital. por vó, então. Fui. Eu também fui criado por vó. Muito legal ser criado por vó. Sem hábitos mais antigos. Nossa, É verdade. e os ditados, então? Totais, não é, cara? Quando aparecia andorinha, ia chover. Minha avó falava assim, ah, tem andorinha, vai chover. Ah, doeu o calo, vai chover. Tem algumas coisas antigas, mas bem legais. É, bem bacana. Então, esse carinho vem da vovó, Vem assim? dela. Esse cuidado? E ela contava para mim histórias dos pacientes, de como ela atuava no hospital, de como ela cuidava das pessoas. Eu vi a minha vida toda ela cuidando das pessoas. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Então, eu não tinha certeza ainda do curso, quando eu fui prestar o vestibular, mas eu sabia que tinha que ser na área da saúde. Eu falei, não, eu preciso cuidar das pessoas, eu tenho que carregar O nome esse da avó? legado da avó. Como que é o nome? É a vó Glória. Já foi? Não, graças a Deus. Ela tá aqui com a gente ainda? Aqui. Ah, que legal. Tá. Vó Glória. É, Maria da Glória, o nome dela. Então foi uma glória na sua vida. Foi. Ela, foi. Que sensacional. Eu compartilho as coisas com ela, ela ainda é bem antenada, ela sabe Ela tem bastante. quantos anos? Ela tem 81, 82. Não, tá nova. Com os novos remédios, né? Novos tratamentos. Muita coisa que a gente vai falar aqui, na verdade. Esses dias eu fiz um as teste. pessoas estão vivendo mais. Tá, então, o envelhecimento tá
tá mais. A aumentando, expectativa de vida tá bem alta. 102 mil pessoas idosas em Londrina. Fiquei sabendo semana passada no outro podcast. 102 mil pessoas idosas. Meu Deus, que maravilha. Foi a glória na sua vida, foi a glória. Muito bem. Elaine Mateus, vice-presidente do Instituto Não Me Esqueças. Olha que nome legal, Não Me Esqueças, nome do Instituto. Né? Professora aposentada da UEL, ajudar a fundar o Instituto Não Me Esqueça. Atualmente, atua como ativista pelos direitos das pessoas que vivem com demência e suas famílias, tanto no Instituto quanto pela Federação Brasileira das Associações. Olha que maravilha. Elaine, você também é de Londrina? Eu sou daqui, Marcão. Bom dia. Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Que legal. Que alegria. Qual Que, olha, bairro? eu quero começar dizendo, antes que eu me esqueça, te agradecendo pela oportunidade da gente trazer essa discussão super importante, fundamental, né? Porque qualidade de vida diz respeito a olhar para tudo que está ao nosso redor e se apropriar de E conhecimento. não esquecer. Isso é que é qualidade de vida. Não é pôr a cabeça no buraco igual avestruz. Então, obrigada pela exatamente. oportunidade Que de a gente isso. falar disso aqui hoje. E não se esquecer que esse assunto, se você não trata, você se esquece. O Alzheimer, daqui a pouquinho você fala, meu Deus, é verdade. Cara, será? Né? O que está atingindo a população? Né? Eu tinha perguntado para você, você é nascido em Londrina, qual bairro? Eu sou daqui, nasci e me criei em Londrina. Atualmente moro próximo a Gleba Palhano. E fiz minha carreira toda aqui. Amo Londrina, sou apaixonada por Londrina. Foi de alguma vila, algum bairro? Eu, Não. eu morei, quando mais jovem, ali na Vila Ipiranga. Eu adoro as vilas de Londrina. Esse dia atrás eu descobri, assim, 2, 3 convidados meus. De onde você é? Ah, vila não sei o quê. Os 3 foram vizinhos e não sabiam. E trabalham no mesmo ramo. Não acredito que vocês passaram uma infância juntos no mesmo bairro. Só que nunca ninguém tinha conversado assim, tipo, onde você nasceu? Qual vila? Onde você estudou? Isso é muito importante. Elaine, no seu caso, na Manu a gente descobriu, ó, a vovó Glória, cara, deu quase um caminho, discerniu para ela, né? Porque ela se sentiu resgatada, né? Ela se sentiu motivada, né? É uma bênção esse tipo de coisa, né? E com você, foi uma experiência pessoal? A minha inserção no mundo da demência veio da experiência com a minha mãe. Em 2012, ela foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. Eu, à época, ainda era professora na UEL. E comecei a me interessar pelo tema. Fui atrás de estudar, aprender, conhecer. E daí veio a motivação, inclusive, para fundar, em 2017, o Instituto Não Me Esqueças. Então, hoje é o meu trabalho, né? Eu estou aposentada da UEL, este é o meu trabalho, onde eu dedico o meu tempo, a minha energia. É um trabalho super gratificante, porque eu falo que é um trabalho, mas é um propósito, né? Efetivamente, é um propósito. E é uma forma também, acho que assim como a Manu traz, né, a história da importância da avó dela na sua vida, é uma forma também de eu manter viva a presença da minha mãe, hoje já não mais conosco, e honrar o legado dela, uma pessoa sempre muito generosa, uma pessoa que também viveu muito a serviço das pessoas, né? E acho que eu trouxe isso, eu carrego isso. Então, é um trabalho e uma vida que me dá enorme prazer. Fazer o que eu faço é muito gratificante. Legado, né? Legado. É pesada essa palavra, né? É um legado, né, cara? É um fardo bom de se carregar. Quando você olha para sua família, você fala, cara, eu vou honrar pai e mãe, vou honrar minha avó, vou honrar minha família. Honra! Coisas que às vezes a gente acaba se esquecendo com tanta atribulação que a gente tem, palavras tão simples como, cara, eu vou honrar o legado que essa pessoa teve na Terra. Legal isso, né? Exatamente. Parabéns. Muito bem. Cristina Matos, professora. Cristina, você desculpa, não é verdade? Eu estou aqui no microfone comandando esse programa, que deveria ser você comandando, que você tem muito mais experiência do que eu. A Cristina, cara, você sempre foi uma pessoa de muito reconhecimento na comunicação na cidade de Londrina, você sabe disso, jornalista, assessor de comunicação do Instituto Não Me Esqueças e da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, parceira nesse cuidado com a sua família, com a sua mãe, que vive com Alzheimer. Mas, Cris, você como jornalista, é importante a gente entender o que a sociedade entende do Alzheimer, né? Porque, assim, os jornalistas com mais tempo de casa, eu acho que eles já fizeram matérias, eles já vivenciaram, e aí não é culpa de ninguém ser mais novo, né? Ao contrário, né? Acho que quem vivenciou um pouco mais, né? Depois eu até quero saber com quantos anos que você começa a detectar o Alzheimer, porque de repente parece assim, é uma doença, uma causa que a pessoa só detecta depois dos 50, depois dos 60, e eu vou descobrir agora com vocês se é sim ou não. Mas, Cris, bom ter você aqui, porque o teu envolvimento com a sua profissão é importante, porque você está vivenciando isso na pele, né, Cris?
Sim, bom dia para todos. Obrigada, Marcão, por abrir o espaço para a gente. Tem muitas pessoas no Brasil que estão vivendo essa experiência, né? Pessoal. No meu caso, eu sou parceira de cuidado da minha mãe. Sou parceira dela há muito tempo, porque nós somos em 4 irmãos, mas só eu moro em Londrina. Então, ela está aqui já há mais de 20 anos e durante todo esse tempo a gente foi muito parceira, uma pessoa que sempre foi muito forte, muito ativa, veio para Londrina, descobriu o teatro, começou a fazer teatro em Londrina e faz até hoje, gente. A minha mãe tem 93 anos e faz teatro em Londrina, mesmo tendo sido diagnosticada com Alzheimer Que já há 3 maravilha. anos. É mesmo? Que legal isso. Vocês vieram Então, de onde? Ela veio de onde? Qual de cidade? Sorocaba. Ah, de Sorocaba. É. Você nasceu lá ou aqui? Ela é de lá e eu nasci aqui, eu e os meus irmãos somos paranaenses de De Bandeirantes. Bandeirantes. Mas a gente voltou para lá ainda ali no comecinho da adolescência e eu vim para Londrina para fazer jornalismo na UEL. Ah, meu Deus. Aí, Tomou da claro que água. eu me apaixonei pela cidade, fiquei, né? Você percebeu como que a UEL, ela é metade dessa cidade? Eu sempre falo isso. Gente, a cidade inteira construída, edificada por pessoas que vêm para cá falando, eu vou só ficar 3, 4 anos. E faz E 40 que fica. tá na e É. fica. É o teu caso. A UEL marca a cidade, né? Demais, demais, não é? Essa Ter todas efervescência. essas pessoas, né, de fora, trazendo Que legal. tantos saberes, né? Essa nossa cultura é uma coisa que impressiona. Eu Soma lembro, de todos vocês, essa experiência toda. meus irmãos vinham para cá me visitar, né? E aí eles ficavam, nossa, mas o que acontece em Londrina? Como que é essa cidade? Eles Tudo ficavam acontece assim, aqui. tudo acontece aqui e a vida cultural, né? Verdade. É uma cidade muito gostosa mesmo, né? de Nós se somos do tempo de viver. muitos festivais, né? A Muitos cada 2 festivais. meses, Festival da Canção, Festival de Dança, Festival de Moda, Festival da Cultura. Quantos festivais Que efervescentes. ainda estão aí, com Sim, mais dificuldade, mas ainda estão É. aí, a gente, né, É. pode desfrutar deles Demais também. a conta. E aí a mamãe ativa, 93 anos. A minha mãe sempre foi dona de casa e tal, tímida, fechada. E quando ela veio para Londrina, né, a gente estava tentando enturmar. Ela, né, o que ela vai fazer e tal. E ela tinha 70 anos, né? E a minha sogra, menina querendo se enturmar. ela gostava de ir no forró e de jogar baralho. E a minha mãe não gostava de nenhuma das duas coisas. Não quero Aí isso. eu fiz teatro, né? Sim. Na UEL eu fiz teatro, fui do Proteu, então eu tinha muitos amigos nessa área. Eu falei, gente, será que, né? E aí tinha um grupo legal no Sesc com o João Henrique Bernardi, e ela entrou, e foi assim um presente para essa fase da vida dela, porque era um grupo que viajava o Brasil, viajava o mundo. A minha mãe se Sensacional. apresentou em vários países com esse grupo, então para ela foi uma descoberta, Uma nova vida. uma nova vida, uma velhice muito alegre, Marcão. Ah, que legal. Foi assim um Ó, presente. velhice alegre. Eu sei de muita coisa. Não sei se é o seu caso. Que diz assim: era casada e aí tinha uma vida dedicada muito ao marido e aos filhos. E aí o marido vai. Fica a mulher nova, viúva. E eu descobri aqui que Londrina tem assim: 70, de cada 10 viúvos. 7 são mulheres e 3 são homens. Os homens morrem antes. Né? Então tem muito mais viúva do que viúvos. Né? E as mulheres ficam um pouco ociosas. Então, se ela achou no teatro aos 70 anos, então 20 anos da vida dela, ela passou passeando, fazendo amigos. Sim, Uma foi vida. assim uma transformação. Ela fala que foi uma das melhores fases da vida dela, porque ela se descobriu, se redescobriu, Se né? redescobriu. Então foi muito legal. E eu acho bacana que ela se mantenha assim, depois acho que a Elaine pode falar um pouco melhor sobre isso, porque a arte, essa atividade, esse convívio que ela tem no grupo, isso é o melhor remédio para tratar o Alzheimer, gente. É mesmo? É melhor do que o remédio da farmácia. Eu vejo assim, a minha mãe, ela faz atividades, ela vai ao Instituto Não Me Esqueças uma vez por semana, tem lá as oficinas, né? Muito bacana. E ela vai uma vez por semana nesse grupo de teatro. Eles acabaram de apresentar aí uma peça, estão preparando outra. E ela, às vezes ela nem se lembra direito do que ela fez naquele dia que ela foi lá, mas ela volta alegre, ela volta feliz, ela volta assim se sentindo bem. Muda o humor dela, ela dorme melhor, ela Tudo sabe? melhor. Tudo Porque o melhor. teatro, você imagina, tem que marcar marcação de luz, marcação de tempo, de texto, de movimento.
querendo ou não, mas uma pessoa com Alzheimer, aí o diretor chega lá e fala assim, atenção, você entra nessa hora, decora esse texto, você tem que entrar tal hora. Você imagina que esse movimento na cabecinha dela tem que ser uma coisa que, querendo ou não, daqui a pouco eu vou perguntar isso para a Manu, mas é um exercício também. Mas é o acolhimento também, né, Marcão? Aceitar ela, né? Acolhimento. É um grupo voltado para a pessoa idosa. E você veja, minha mãe está no grupo já há mais de 20 anos, então ela é muito querida. E eles falam o seguinte, falam, olha, se a gente se propõe a trabalhar com pessoas idosas, que é um público que cada vez mais cresce Sim, muito. no nosso país, a gente tem que aprender a acolher as dificuldades. Cada um tem as suas características e dificuldades que são diferentes, né? Todos nós temos. E nessa fase, e com Alzheimer ou com qualquer outra doença, você vai tendo as suas dificuldades. E eles acolhem. Então, por exemplo, antes ela decorava muito bem o texto, depois ela passou a ler. Eles fazem umas placas grandes assim e eles criam cenas que ela pode... Sensacional. Vão se adaptando, né? Isso. Vai a adaptação do processo todo para não tirar, para esse acolhimento continuar. Eu ia falar um pouco sobre isso, né? Porque, bom, primeiro que a mãe da Cris é uma delícia de pessoa, para falar o mínimo dela. É uma delícia. O dia que ela vai no instituto, sempre tem uma declamação de um poema. Não tem como ela ir embora sem que ela faça uma declamação, porque pedem para ela, esperam que ela faça. E ela tem uma energia que é incrível, assim. Então, eu acho que é importante o que a Cris está falando é exatamente de pensar uma sociedade inclusiva, porque hoje muito se fala sobre Alzheimer e outros tipos de demência, e aqui eu vou tomar a liberdade de falar a doença de Alzheimer, que é a mais comum, mas ouçam, todos os outros tipos de demência se enquadram dentro dessa mesma questão, né? E muito se fala sobre a doença, sobre o que vai perder, sobre o que vai esquecer, sobre aquilo que se deixa de ter, que é natural também do processo de envelhecimento de outras maneiras, de uma maneira não patológica. Mas também o processo de envelhecimento nos traz perdas a todos, inevitavelmente. O que pouco se fala, e esse é um trabalho que a gente faz muito fortemente, é olhar para aquilo que se ganha. Né? Porque no processo do diagnóstico e do desenvolvimento da doença também há muito a se ganhar. Novas relações, novos amigos. É incrível como as pessoas chegam no instituto, elas não se lembram exatamente o que é aquilo, às vezes não sabem muito por que estão lá, mas chegam felizes, porque se sentem acolhidas, e perguntam por pessoas que conheceram ali. Cadê aquela minha amiga que está sempre aqui quando eu venho? Então, criam-se laços, né, afetivos. E isso é fundamental no processo do tratamento. Quando a gente fala de tratamento não medicamentoso, é disso que a gente está falando, de expectativa de fazer coisas ainda, de ter vida. Né? Igualmente para os familiares, porque também quando a gente fala da doença de Alzheimer, a gente não fala só do indivíduo, a gente fala desse núcleo familiar que está próximo. Atinge a família toda, né? Que, de uma certa maneira, recebe, né, o que a gente chama de estigma de cortesia. Então, também passa por um processo de isolamento social, também passa por um processo de desamparo da comunidade, e nos espaços onde há oportunidade de interação, essas pessoas também criam novas redes e novos contatos. Né? Então, eu sempre digo, eu até fiz uma fala recentemente, o título era, e se eu pudesse ter escolhido não conhecer o Alzheimer? Eu nunca poderia ter escolhido isso, é inevitável, ninguém pode escolher, né, que doença terá, se terá alguma, mas eu sou grata à minha trajetória, tendo acompanhado a minha mãe por esse período, e agora, nessa nova carreira, porque eu conheci pessoas incríveis, né? A Cris é uma pessoa que eu conheci nessa trajetória. A Manu eu estou conhecendo agora graças a isso. Você é uma pessoa que eu sempre admirei o trabalho, mas que eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente agora. Então, olhar para isso... De uma forma diferente, de uma né? Forma não de perda. Que haja gratidão. Né? Não é nem copo meio cheio e nem copo meio vazio. É gratidão pela água. A água está aqui. Né? A gente tem água para beber. Se o copo está meio cheio ou meio vazio, não tem tanta importância. Olhar o Alzheimer de forma diferente. Né? Exatamente. O Manu, licença, doutora Manuela Macedo Nunes, a gente chama ela de Ô Manu, toda atividade. Ô Manu. Ô Manu, com todo respeito, né? Doutora Manuela. Como que o Alzheimer afeta o cérebro?
bem complexa essa sua pergunta, porque cada paciente tem compostos de sintomas diferentes. Então, é muito único, é muito particular de cada pessoa, né? Mas, bom, vem da idade, vem da histórico familiar e vem da genética, certo? E esses sintomas que eles começam... A gente tem esse estigma de achar que é só a memória, né? E não é. Muitas vezes nem tem a queixa de memória, nem tem a perda de memória e tem outros sintomas que a gente consegue, é mais perceptível, né? Então, assim, como que ele afeta? Você perde tecido, né? Então, tem a perda das sinapses, tem a atrofia do tecido, tem as placas beta-amiloides, que a gente daí vai perceber, geralmente, pós, né? E emaranhados neurofibrilares, né? Então, assim, isso é o que a gente tem agora de marcadores para o Alzheimer. É bem complicado o diagnóstico, tá? Então, padrão ouro de diagnóstico para essa doença é a avaliação neuropsicológica, acima de qualquer coisa. Então, quando os pacientes chegam, pegando um gancho, né? Quando os pacientes chegam na clínica, para fazer a avaliação, eles já sabem que eles vão passar por um processo avaliativo. E eles já chegam assim, ai, meu Deus, como que eu vou me sair bem nesse teste? Mas eu vou tirar a nota boa ou eu não vou? E aí eu tenho que explicar, calma, não é bem assim que funciona, né? O diagnóstico talvez vá confirmar a hipótese diagnóstica de Alzheimer? Talvez não, mas isso é um norte que a gente tem. É só um norte, os sintomas já estão presentes, a gente já está vendo, a gente já está percebendo os prejuízos que os sintomas eles têm. Então, não importa se for Alzheimer ou se for qualquer outro tipo de demência, né? O que importa é que os sintomas estão ali. E, a partir disso, como que a gente vai tratar? Como que a gente vai lidar com isso? Quais serão as nossas estratégias? Mas, antes disso, quando é que a gente tem que começar a se preocupar? Porque, exemplo é o seguinte, eu conheço, não vou citar da minha família, né, uma pessoa bem próxima minha, que é esquecido desde que nasceu. Desde que era pequenininho. Ia para o sítio comprando não sei o quê, esquecia a laranja. Ia no bar de cidadão, esquecia o dinheiro. E aí, esse cara virou um baita de um profissional e continuou esquecendo do mesmo jeito. Virou presidente de entidade e continuou um cara esquecido. Chegou aos 70 e poucos anos. Essa pessoa que já era esquecida desde que era pequenininho, tem Alzheimer, tem propensão maior a ter Alzheimer de uma pessoa que lembra de tudo? Exemplo, minha sogra. Minha sogra lembra de tudo. Nunca vi. Tudo ela lembra. Ah, lembra de nascimento de todo mundo, lembra de data de não sei o quê. Cara, é uma matemática. Existe isso de pessoas que têm um raciocínio maior que outras, esquecimento. Aquele cara é tão esquecido, será que tem Alzheimer? Mas já passou a vida inteira. Como que é essa avaliação? Como que você avalia quem tem, quem não tem, quem possa ter? Não, a avaliação, para a gente confirmar a hipótese, ela tem que dar dois ou mais prejuízos em algum domínio cognitivo. Então, para ser Alzheimer, tem que ser, no mínimo, duas habilidades, 2 domínios cognitivos que já estão com prejuízo bem afetado. Como que a gente percebe? Atividades de vida diária. Então, a gente está vendo que a pessoa perdeu a funcionalidade dela, está começando a aparecer no trabalho, tá? Esqueceu o fogão ligado, estava ali esquentando uma panela, geralmente não esquecia antes. Então, a gente começa a perceber na funcionalidade da vida dessa pessoa. No dia a dia. No dia a dia. Em casa e no trabalho. Em casa, no trabalho, nas relações. De repente, a gente está conversando, estamos dentro de um assunto na qual a pessoa conseguia sustentar a atenção dela, estava ali participando daquela conversa e aí ela já não está mais presente. Então, assim, são detalhes da vida desse paciente que vai dando... Entendi. Sinais. Sinais, são sinais, e aí ele vem para a avaliação. Então, deixa eu continuar forçando um pouco mais a minha pergunta, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo entenderem bem. Tá bom. E se essa pessoa morar sozinha? Olha, cada pergunta complicada, né, cara? Mas aí a pessoa não tem esse amor todo de alguém que fala, meu Deus, eu estou percebendo você mais esquecido. Às vezes é uma pessoa nova, mas está morando sozinha. O Alzheimer ele é detectado a partir de que idade? Ou não tem idade? Precocemente é menos de 60 anos. A gente consegue ter sinais a partir dos 30, o que é muito raro, tá? É mesmo? Mas a gente já consegue ir ali sabendo que, por exemplo, tem fatores de risco também, né? Então, é uma pessoa que já teve uma depressão prévia. Ela tem um fator de risco, uma probabilidade de desenvolver a doença. Os estudos dizem isso? Quem tem uma depressão, depressão diagnosticada e depressão tratada. E principalmente quando não tratada, né? Senão... um quadro de depressão... Um quadro de depressão presente ali. Ainda que tenha tratado, ela já tem uma predisposição maior para a doença de Alzheimer. Tá. Até 20 anos, impossível. Bom, difícil. Impossível não. Impossível, a gente não usa essa 30, palavra. um pouco mais
A 30 para 30, a partir Tá. de 30. Precoce é menos de 60, então a partir de 60 anos é o comum para diagnóstico da doença. Aí essa pessoa, às vezes, ela mora sozinha, às vezes já é uma vovó, um vovô. Isso. Todo mundo tem um montão de compromissos e não observa essa pessoa de idade em casa. Isso, até que ela se machuque. Ou dê algum sinal. Maravilha, Manu. Então são mais essas coisas. grave. Então é o seguinte, bateu aonde não viu, Isso. esqueceu, se queimou. Isso, entendi. exatamente. Tá, E tem esse uma, já- coisa, tem uma coisa interessante também, que mesmo a pessoa morando sozinha, ela tem convívio social, né? Ela desceu na padaria, ela eventualmente se encontra com os filhos no final de semana, com os netos, amigas. As pessoas percebem mudanças no comportamento. Então, o diagnóstico é sempre a pessoa em relação a ela mesma. Então, o seu parente que sempre foi esquecido, ser esquecido aos 70 anos, está dentro do padrão dele, É né? um padrão. É o padrão. O que chama mas atenção é a falta de padrão. É quando aquilo que passa, né? aquilo que interfere na sua rotina de uma maneira diferente que antes não interferia. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático, contar uma historinha rápida. Minha mãe, a perda da memória não foi o primeiro sinal que apareceu para minha mãe. Quando ele apareceu, sim que nós buscamos o diagnóstico, mas quando olha para trás, depois que você conhece, olha pelo retrovisor, havia sinais claros. Nós não conhecíamos e não percebemos. Então, para te contar essa historinha, minha mãe sempre foi uma avó muito amorosa, né? Eram 8 netos. E um belo dia, no aniversário do meu sobrinho, na casa do meu irmão e da minha cunhada, esse sobrinho chegou perto dela e falou assim: ai, vovó, eu quero dormir na sua casa hoje, que era o lugar do aconchego, aconchego. todo mundo ia, final de semana, dormir na casa dela. Ela virou para ele e falou assim: não quero que você vá, não, menino, você é muito mal criado. Desse jeito, nesse tom. Aquilo trouxe um mal-estar, um desconforto para quem estava próximo. Ninguém entendeu se era uma brincadeira. Algumas pessoas riram achando que fosse, mas ela não riu. Todo mundo entendeu que não fosse uma brincadeira. Um sinal. A criança, obviamente, saiu muito triste. A minha cunhada ficou alguns anos sem falar com a minha mãe, obviamente. E só depois a gente entendeu que havia sinais de mudança de comportamento. Uma pessoa amorosa, eventualmente, dava umas respostas que não condiziam com a sua personalidade. Um sinal de irritabilidade, não de esquecimento. Ah, maravilha. Um sinal abrupto de comportamento, de personalidade, uma pessoa mais amorosa, deixar de ser amorosa. Entendi. Porque aí não é só do esquecimento. Meu Deus, como você está esquecido. Ah, é Alzheimer. Não. Então, esse contexto todo já faz uma avaliação diferente. É você perceber no próximo que ele não está tão normal como ele tinha com aquele comportamento. Exatamente. Aliás, para identificar, para ser de fato um diagnóstico de qualquer transtorno que seja, porque o Alzheimer ou a demência é classificado como transtorno neurocognitivo maior, né? Então, para a gente identificar que é um transtorno, tem que ter intensidade, frequência e prejuízo. Sofrimento, prejuízo, né? Então, se não tiver esses 3 critérios, a gente não pode considerar que aquilo é de fato uma doença ou um transtorno. Pelo menos nesse primeiro bloco a gente já solucionou algumas coisas, né? Porque o Alzheimer é identificado não só pelo esquecimento, mas também por essa mudança de comportamento. Sim. E quanto antes a gente perceber isso, melhor. Porque hoje, né, depois a gente vai falar, né, elas vão explicar bem melhor que eu. Não tem cura, mas você consegue desacelerar o processo se você, quanto antes você conseguir intervir. Sim, a identificação disso tudo, não é? Nós estamos saindo para o nosso primeiro intervalo comercial e eu fiquei feliz de ter descoberto coisas simples, mas muito importantes. O Alzheimer é assim: ah, mas eu vou te tratar, eu vou me tratar, eu estou esquecendo demais das coisas. Calma, que essa identificação ela pode ser também de um comportamento que deixa de ser aquele que é padrão na pessoa, né? Uma pessoa sempre alegre, um pouco mais irritada, uma pessoa que às vezes lembra de tudo, mas é o comportamento dela que começa a mudar. E principalmente depois de alguns anos, né? Que é um pouco mais raro aos 30, aos 40 anos, mas que depois dos seus 60 anos, quase como uma pesquisa ouro, 60 em diante. Tá bom. Amigos, nós continuamos aqui batendo um papo a respeito do Alzheimer com a doutora Manuela Macedo Nunes, né? Com a Elaine Mateus e com a Cris, minha amiga, que sabe tudo
de assessoria, e eu vou conversar daqui a pouquinho sobre assessoria. A gente precisa cada vez mais explicar para as pessoas, principalmente a imprensa também, todos nós, como é que a gente consegue identificar isso aí, fica bem claro, não é verdade? Porque a Boa. nossa identificação é para nós mesmos. De repente, entre nossa roda de amigo, no clube, na igreja, e alguém fala mal de alguém, não, aquela pessoa está começando a ficar muito chata. Calma, pode ser que a gente esteja identificando pessoas nesse contexto todo. É isso? A Perfeito. gente já volta no Sai Daí 91,7 com Alzheimer.
Muito bem, nós estamos de volta aqui pela 91,7. Pai Querer, a Pai Querer que fica do lado do cartão postal mais magnífico do mundo, que é o Lago Igapó, na frente do Yacht Clube ali. Eu sempre gosto de identificar, porque a gente tem cartão postal na cidade de Londrina para tudo quanto é lado. A gente vai se acostumando, é verdade. Ah, cidade bonita, legal, tal. Passei em outra cidade para ver como que a nossa é bonita. A nossa cidade é linda e maravilhosa. E nessa cidade linda e maravilhosa, a gente tem esse instituto. A gente não pode se esquecer desse instituto. Não me esqueças, não é? Surge quando o instituto? Em 2017. Exatamente por causa dessa sua retórica de vida com a família, e você falou, cara, eu vou pegar nesse negócio para valer agora. Exatamente. Você por foi isso. professora do quê, Noel? Eu fui professora no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem. Eu sou Quanto da tempo área você passou das lá? humanidades e das ciências sociais. 30 e alguns anos. Que isso, hein? Hã? Que Ela é maravilha. especialista em análise do discurso. Você tá brincando? E a gente falando todas essas bobagens. Eu falando todas essas bobagens aqui? Cuidado. Não, Colocação errada. Nossa, a mulher é letrada. Ela é letrada em letras. Cara, que legal. 30 anos ensinando. É. Então, por isso que essa cidade é maravilhosa, por causa dos professores, gente. Tá aí, não é? Também. Então, você pega uma professora como essa, 30 anos pegando a rapaziada, senta aqui, aprende a fazer isso. Aí, depois que esse profissional fica bom no que ele faz em várias áreas, ele se espalha pela cidade, trabalhando, exercendo a sua profissão, porque foi muito bem educado. Olha que legal, cara. não é? Uma mola propulsora. Uma profissão que me dá muita honra. Não é uma mola propulsora? Muito grande. Vem à universidade e atrai todo mundo. Vem a Cris. Olha a Cris vindo lá de Botucatu, como que é o nome da cidade? Sorocaba. Sorocaba. Venha a Cris Sorocaba. Imagina, quantos anos você veio para cá? 17. 17 aninhos. Vem, vai tudo bem e tal. Chega aqui na cidade. Vai para a UEL. Né? Sim. Estuda com os melhores professores. Adora essa cidade. Olha lá, Gapó, tudo, teatro. Imagina, cara. Deus, cara. Um mundo novo. Um mundo novo. Cine Teatro Ouro Verde, maravilhoso, lindo. Cara, eu entro naquele. Ai, meu Deus, olha aquilo ali. Eu falo, meu Deus do céu, que lugar lindo, cara. Enfim, aí você dá de cara com uma cidade como essa, vem os professores, nos educam com qualidade, vem você e solta a Cris na comunicação, no jornalismo, e ela faz um excelente trabalho. Vem da onde? Mola propulsora da universidade, numa cidade A que UEL trouxe de novo. a UEL de novo, que traz tanta gente bacana. Antes de mais nada, parabéns pela sua profissão de professora. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. E aí você se sentiu atraída por isso tudo familiarmente. E aí você falou, cara, vou montar um instituto. Eu, outras duas amigas, eu sou uma das fundadoras, também amigas que eu reencontrei, né, eram amigas de juventude, eu reencontrei nesse processo, também cuidando das suas mães. Mas foram elas que quiseram fundar o Instituto. Eu tenho que admitir, assim, eu tinha muito medo, né, do tamanho da responsabilidade que existe quando você se coloca nessa jornada aí. Vou te interromper antes que eu me esqueça. Vó, mãe e mãe. Estou vendo Alzheimer mais nas mulheres. Sim. Ah, sim, podemos falar disso também. Mulheres, eu sempre gosto de fazer esse recorte de gênero quando eu falo da demência, porque não só mulheres têm mais demência, como são aquelas que mais cuidam, né? Então tem muitos efeitos aí sobre as mulheres em relação Um recorte à doença de Alzheimer. excepcional. Né? Exato. Mais mulheres, em compensação, se cuidam mais, diagnosticam antes. Não é? A mulher sempre se cuida mais do que o homem, né? Por mais que a gente insista, quando eu trago urologistas aqui, sempre aquela mesma coisa. Vamos fazer o tratamento. O homem parece que não se cuida. Então, nesse recorte, mais mulheres, só que as mulheres procuram uma busca de tratamento ou diagnóstico mais que os Eu homens. não sei, nós não temos dados que digam que a maior incidência sobre as mulheres é porque há mais diagnóstico de mulheres. A gente sabe que há mais mulheres por conta de fatores que são biológicos, então tem linhas de estudo que vão olhar um pouco para os hormônios, né, e como eles afetam e impactam sobre a saúde do cérebro. Também porque são mais longevas, então tem mais mulheres com mais 80, 90, 100 anos do que homens, mas também esse recorte de gênero é importante, porque mulheres têm menores oportunidades de trabalho, menores oportunidades de escolarização, menores oportunidades de interação social, e todos esses são fatores de risco para a demência. Então, elas estão mais sensíveis, mais propensas a desenvolver algum tipo de demência do que os homens. E, do outro lado, quando o caso de demência aparece na família, são as mulheres que cuidam. Né? Cerca de 85%, 90% das pessoas que cuidam, não profissionais, são mulheres.
Então, mulheres muitas vezes jovens, que estão cuidando de filhos e cuidando dos pais, estão cuidando do marido e cuidando de netos, e que sofrem os efeitos, né, de deixarem o trabalho ou de se aposentarem precocemente para darem conta desse cuidado. Entendi, entendi. É o círculo vicioso, né? Trabalha menos, pensa menos, fica mais tempo, às vezes, ociosa, enfim, os compromissos exigem. Eu sempre falava para minha mãe brincando assim, falei, mãe, eu tô com alguns problemas para resolver. Eu fazia minha mãe ficar preocupada. Sério, Marcão, mesmo na fase adulta, para eu ter a cabecinha dela ocupada. De repente, não, tá tudo certo, mãe. Nossa, eu deixei minha mãe tranquila, tadinha. Aí ficava ali, bem que minha mãe, graças a Deus, foi até os 93 anos. Mas só para eu complementar também essa informação, Marcão, que assim, é interessante, porque como as mulheres cuidam mais, né, além disso, elas também adoecem mais. Existem estudos que mostram que pessoas que cuidam de pessoas com demência adoecem muito mais do que pessoas que cuidam de pessoas idosas, com outras comorbidades, outros tipos de doença. Então, e aí, quando eu conheço histórias e histórias, e eu admito, eu mesma, quando recebi o diagnóstico da minha mãe, e ao longo da trajetória, o tempo todo me confrontei com, será que eu vou ter? Né? Eu, sendo filha, será que eu vou ter? E nós nos perguntamos isso, ouço isso de muitas pessoas. Nossa, olha, a gente está com o diagnóstico, será que eu vou ter? E aí, quanto mais você se dedica ao cuidado e se esquece de você mesma, maiores as chances de você também ficar depressiva, maiores as chances da obesidade, sedentarismo, e tudo isso aumenta os riscos de que você, sim, venha a ter. Mas não é porque a sua mãe ou o seu pai tinham, é porque você, no processo do cuidado, você se descuida. Se descuidou e aumentou as chances e os riscos de que a demência te alcançasse. Então, é muito menos hereditário e genético e muito mais o estilo de vida que nos coloca nesta condição. Mas também é hereditário. Sim, tem componente genético, claro. Tem componente genético, mas o estilo de vida, ele vai determinar porque aí você vai lidar contra os fatores de risco. Então, se o fator de risco está na genética ou na sua idade, mas o teu estilo de vida contém fatores protetores, e então você briga com a doença constantemente. Entendeu? Você luta contra ela, Você luta contra ela chegar até você, né? Os fatores de risco mais predominantes. São esses, baixa escolaridade. A gente fala muito em reserva cognitiva. Quanto mais reserva cognitiva você tem, mais, ainda que você venha a ter o Alzheimer, você vai ter a doença de uma maneira completamente diferente reserva de quem cognitiva? não tem. Por exemplo, alta escolaridade. Pessoas que têm ensino superior, elas já têm mais reserva cognitiva do que pessoas com baixa escolaridade, certo? Pessoas que tocam piano, que falam outras línguas, pessoas que estudam diariamente. Ainda que elas venham sofrer um traumatismo, por exemplo, ou venham ter uma doença de Alzheimer, o que elas têm de reserva guardado aqui dentro para conseguir depois, com as sequelas, lidar melhor com aquilo, o cérebro dela vai ter muito mais com o que trabalhar do que uma pessoa que não tem. Manuela, que sensacional isso. Vamos ao mais simples. Jogar xadrez. Jogar xadrez. Dama. Dominó. Jogos. Enfim, Jogos. Palavras cruzadas. Jogos, palavras cruzadas. Mas não é começar agora, tem que fazer sempre. Sempre. Você tem que ter Mesmo que eu isso. tenha 40. Mesmo que você tenha 40. Então uma reserva cognitiva. Reserva cognitiva vai determinar o Não tem a ver com prognóstico da inteligência. doença. Não, Tem a não ver com exercício. Tem a ver com exercício. Tem a ver com estilo de vida. Tem a ver com você conseguir trabalhar o teu cérebro, né? Tudo aquilo que estimula o seu cérebro vai ser de positivo, ainda que você tenha a doença. Academia, ainda que você ginástica. tenha exercício físico, atividade física, boa alimentação. Fazer uma outra língua. Fazer uma outra língua. Russo, tô brincando, pode ser inglês, pode fazer russo. Aí, fazer teatro, música, cantar. Isso. Convívio social, né, doutora? Totalmente. É fator de risco. Se você Fator tem protetor, né? Se você tem baixo convívio Isso. social, você se isola. Isso Isolamento. acontece Isola. muito com as famílias. Isso. Por exemplo, eu passei por isso em determinado momento. Porque você começa a ficar inseguro de sair, tem todo Eles têm preconceito? essa variação. Não, assim, porque a pessoa tem variações de humor, ela vai ficando limitada, ela perde um pouco o filtro social.
Ela tem alguns O comportamentos. filtro social é aquilo que você falou, que naquela festinha a avó chegou e falou, cara, você é muito mal criado. É um Exatamente. filtro social. Exatamente. Deixou de ter o filtro social. É uma percepção, né? E aí você vai ficando, né? Não só a pessoa, mas a família, né? Principalmente o familiar que está ali exercendo esse papel de cuidador, de cuidadora, vai se isolando também, vai deixando de sair e tal. E não é legal. É como eu disse lá no começo, o que eu vejo que faz mais efeito para minha mãe é justamente sair. Eu faço muita festa em casa, levo um monte de gente para lá, ela dança, conversa, ela vai no teatro, ela vai no instituto. O que dá para ela fazer, faz. Atuação. Porque é isso que mais funciona. A medicação tem que claro, ter, né, a supervisão médica e tal, mas é a receita, até hoje, né, o Marcos Cabreira, que é o geriatra da minha mãe, e ele fala muito isso, fala, olha, melhor remédio está sendo esse, Sim. mantenha. Ela está lá com a maior dificuldade, ela pode estar triste, mas eu falo, hoje é dia de ir no teatro, vamos agora, estou Vambora. indo, né? E é ótimo isso. A gente tem que, como falamos no começo, criar condições de convívio, de inclusão para essa população que não é pequena. É muita gente. E a gente tem ainda um preconceito, né, Cris? Assim, muita gente ainda tem aquele preconceito de falar. A gente precisa expor isso muito para a sociedade. A imprensa tem que ajudar a gente, porque, de novo, tomara a Deus que a gente viva mais. Nós estamos vivendo mais. Boas drogas, bons tratamentos. Todo mundo agora, cara, as academias estão cheias. Nunca vi tanta academia em Londrina. Personal agora, cara, virou estilo de luxo personal, né? O personal, tadinho, tá tão abandonadinho a profissão ultimamente, cara. É personal. Graças a Deus, estão super bem. É verdade, tem tantos profissionais bons em Londrina, então as academias estão legais, porque todo mundo começou, acho que, rede social também, né? O fake news não é fácil, mas o lado bom das redes sociais é assim, vamos fazer exercício, antigamente era proibido para pessoa de terceira idade levantar peso, agora vamos levantar peso, vamos fazer ginástica, não é? Agora é recomendadíssimo, né? Muito. Muita musculação hoje é Remédio, Alzheimer, tem? Tem, Remédio? tem medicamento, mas assim, em termos de tratamento, muito mais do que o medicamento é o tratamento não medicamentoso, no caso, né? Que aí é o que a gente fala de reabilitação. E aí vai envolver todas essas atividades, seja de social, lazer, enfim, o instituto, grupos de apoio, né, para pessoas, tanto para os pacientes quanto para os cuidadores, para a família, enfim. Então, o tratamento não medicamentoso, ele é tudo na vida da pessoa. Mas não é caminhar junto? Você vai lá, quando a pessoa chega lá, ela vai se diagnosticar com você, tem índice, né? Tem índice. Agora já descobri que, às vezes, não é só esquecimento, são vários índices. A pessoa senta ali com você, né, com você médica, você vai diagnosticar essa pessoa. Aí tem o que trata com medicamento e o que trata nessas relações pessoais. Vamos lá. Então tá bom. E aí você tem também um tratamento sem ser farmacológico, que é o da estimulação magnética. O que é isso? Então, dentro da reabilitação, que é o tratamento, então funciona assim. A gente faz a avaliação neuropsicológica. Determinamos que a pessoa está com a doença de Alzheimer, que ela tem um transtorno XY. Como é feita essa avaliação? A avaliação são baterias de testes que a gente tem dentro da clínica, é vedado ao psicólogo, então a gente precisa aplicar, cabe a nós mesmo. Então, a gente aplica os testes e aí, dentro desses resultados, a gente consegue delimitar. Então, a gente faz o laudo e a gente confirma a hipótese diagnóstica de quem encaminhou o paciente, né? E aí, nessa confirmação, se tem Alzheimer ou não, então a gente vai traçar o plano de reabilitação de acordo com as funções que estão mais deficitárias. Posso fazer uma pergunta idiota? Claro. Tem exame de sangue que faz diagnóstico? Tem exame de sangue em São Paulo, certo? Exatamente, tem. É um exame, talvez a mais recente tecnologia que chegou, né, como diagnóstico por biomarcadores. Super recente. É um marcador. Super recente. Você tem dúvida, vai lá em São Paulo, tem um exame então que existe já. Tá no Sírio-Libanês? No Sírio-Libanês, se não me engano, e ele é considerado, como se chama, é um diferencial. Então, em geral, o diagnóstico é clínico, né? E aí, eventualmente, combinam-se alguns exames de imagem e agora o de sangue num diagnóstico diferencial. Aí já entrega para você alguma coisa bem completa. Com certeza. E aí, a gente, ainda assim, precisa complementar com a avaliação neuropsicológica. Então, depois que a gente avaliou e tem os déficits, a gente passa para o tratamento, que é a reabilitação. Dentro da reabilitação, existem 3 frentes, né, que a gente trabalha. É o treino cognitivo, então a pessoa está com a memória prejudicada. A gente tem treinos, jogos, por exemplo, ou exercícios
práticos ali para a gente ir treinando por repetição a memória daquela pessoa. Ele treina com você e depois treina em casa? Ele treina Tem comigo tarefinha? e treina em casa. Tem tarefa, a gente passa para o cuidador, a gente passa para a família, orienta, passa todo o plano de orientação, de reabilitação para a família ou para o cuidador daquela pessoa. E então ele faz, na sessão com a gente, ele faz o treino cognitivo. Junto com isso, a gente estabelece as estratégias compensatórias. Então, eu coloco para a família tudo que a gente pode fazer para compensar as funções que estão deficitárias. Então, se ela não consegue se localizar mais dentro de casa, onde é o banheiro, onde é a cozinha, a gente coloca plaquinhas, escrito o nome na casa. Ah, que legal. É muito bacana e é muito personalizado. Então, a gente vai na realidade daquela pessoa, no meio familiar daquele paciente, e a gente traça estratégias compensatórias para aquela pessoa. Isso é muito importante. E aí Vou tem fazer isso. a estimulação Olha também que a gente... legal, Cris, não é? Vou explicar para vocês o processo da estimulação. Ah, no próximo bloco eu quero saber dessas coisas. Cara, uma coisa unitária, porque uma é você abrir alguma coisa e ler para todo mundo. E cada vez mais a gente quer uma coisa um pouco mais particular, né? Às vezes é uma pessoa obesa, é diferente de uma mulher com mais idade. Sim. Às vezes é um ex-atleta, tem mais vitalidade do que alguém que está de cadeira de roda. Não é verdade? Então, essa individualidade, isso é muito importante. Eu quero saber um pouco mais, daqui a pouquinho a gente volta com Alzheimer, aqui na 91,7. Estamos de volta aqui pela 91,7, batendo papo a respeito de Alzheimer. Então, se você está passando nesse exato momento por este assunto, então nós estamos aqui com a doutora Manuela Macedo Nunes, com a Elaine Mateus, que tem uma experiência para lá de importante com um instituto que eu gostaria de conhecer cada vez mais. Nesse bloco a gente vai falar a respeito, não me esqueças, esse instituto. E a Cristina Matos, jornalista, assessora da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer e parceira de
cuidados da mamãe também, que vive com Alzheimer. Então, são 3 mulheres com realidades diferentes, contribuindo para essa cidade. Olha que legal, né? A gente trabalha, a gente estuda e a gente vive numa cidade que a gente tem que devolver para a cidade. A gente devolve para a cidade, né? Então, nós estamos devolvendo para essa cidade maravilhosa um monte de informações. E a gente estava comentando a respeito do Alzheimer e desse instituto. 2017, ele começa, o propósito, você já me contou, como é que ele funciona? Sede, onde é a sede, que tipo de trabalho, que horário que vai para lá, como é que custa, quem pode ir, se a pessoa dorme lá, fica lá, é meio período, não é, se trata lá, como é que funciona? Então, vamos lá. Nesse exato momento, eu tenho curiosidade, assim, pessoas querendo saber, pessoas querendo ser diagnosticadas, pessoas querendo informação do Alzheimer na cidade. Perfeito. Então, vamos lá. O Instituto funciona na Rua Paz Leme, 569, bem central, lugar de fácil acesso. Vila Brasil, né? Na Vila Brasil. Nós oferecemos... Eu vou falar de 3 tipos de ações diferentes e que eu chamo também de ponta do iceberg, aquilo que aparece, que está bem visível e acessível para a comunidade. A primeira delas são os grupos de apoio para as famílias, né? Um espaço super importante. A família, quando se depara com o diagnóstico, tem dúvidas, tem medos, tem incertezas, tem inseguranças. Está, como todos nós, né, envolvido em uma série de preconceitos, mitos, inverdades. Então, o grupo de apoio é um espaço em que essas famílias se encontram e trocam as suas experiências bem-sucedidas e aquelas dificuldades que eles encontram das 8 no às 6, percurso. horário Nós comercial? funcionamos, os grupos de apoio acontecem uma vez por mês, na terceira quarta-feira do mês. Fica disponível, a informação fica disponível também no nosso Instagram, na nossa página, e é gratuito. Todos os nossos serviços são gratuitos para a comunidade. Uma outra ação que nós realizamos são encontros psicoeducativos. Esse é aberto a toda a comunidade, todas as pessoas que têm interesse em saber mais sobre a doença de Alzheimer, em conhecer mais. Estão convidados, acontecem ali na Associação Médica Cultural do Centro de Londrina, na frente da Concha Acústica. Nós convidamos profissionais de diferentes áreas para falar de coisas variadas, não só da doença, mas de como é viver com a doença e de como as famílias podem... Um apoio. Exatamente, é um apoio. E a nossa menina dos olhos, né, que brilha os nossos olhos, são as atividades, as oficinas que nós chamamos, são oficinas de cuidado e apoio às pessoas com o diagnóstico, acontecem todos os dias, no período da manhã ou da tarde, e aí as pessoas que têm o diagnóstico no estágio inicial ou no estágio intermediário, elas se inscrevem para participar das oficinas, são colocadas em um desses dias e horários, e elas ali ficam durante a tarde toda ou a manhã toda, fazendo atividades com uma psicóloga, uma psicopedagoga e um fisioterapeuta. Então, são atividades de estimulação motora, cognitiva, social, afetiva. É o espaço no qual eles realmente criam esses vínculos, esses novos laços. Por isso que tem que entrar em contato, porque tem número limitado de atendimento. Por isso é preciso entrar em contato, preencher um formulário, ele é simples. E o importante dessa atividade também, as oficinas que nós oferecemos, é que a pessoa está sempre acompanhada de um familiar. Em geral, é aquele familiar que acompanha mesmo o cuidado, né? Exatamente, é o cuidador ou a cuidadora. E para essa pessoa também o espaço é de inclusão e de acolhimento, porque essa pessoa também participa das atividades, também cria novas redes de contato, também de apoio, né? Também encontra o seu momento, o seu respiro, porque embora Troca informação. Troca informação, exatamente. Convive com os seus pares, né? Exato. E eu repito, esse trabalho é gratuito e eu preciso fazer um reconhecimento, gosto sempre de fazer esse reconhecimento. A gente fala de Londrina tão linda, uma cidade calorosa, de braços abertos, mas Londrina é um polo importantíssimo para as pessoas idosas, em muitos aspectos, né? Agora, Londrina tem o selo da cidade amiga da pessoa idosa. Exatamente. E Londrina teve, como você, né, mesmo disse e aprendeu a semana passada, a primeira secretaria da pessoa idosa do Brasil, uma das poucas
poucas que ainda existem, e é um polo universitário. Então, você junta uma secretaria atuante, um Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa atuante e um polo universitário com profissionais de altíssimo gabarito, e você tem o privilégio de ter em Londrina o Instituto Não Me Esqueças oferecendo esse serviço super qualificado e gratuito. Nós temos parceria com a prefeitura, as nossas atividades, parte delas é subsidiada e financiada com recursos do Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Então, é um privilégio e é um projeto, Marcão, eu vou falar para você, para todo mundo que está nos ouvindo, sem nenhuma modéstia, né? É um projeto ímpar no Brasil. Eu sou presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. A gente conhece muitas coisas que acontecem aí no Brasil. Não é a realidade do resto do Brasil. Não é a realidade. Nós encontramos, à exceção de Londrina, uma experiência no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Isso muito me orgulha. Em que há serviço disponível para a pessoa que tem o diagnóstico. Muito existe para o familiar. Para a pessoa que tem o diagnóstico, são raros os serviços. Também as universidades oferecem essas oportunidades. Há muitos estudos, e aí a gente também precisa reconhecer. Mas, como um serviço do município, Londrina é pioneira. Maravilha. Ó, a Ana Karina, eu quero agradecer. A Ana Karina veio aqui. A nossa secretária, Andréa Ramondini, ela não pôde estar presente. Eu falei, Andréa, vamos falar sobre os idosos. Aí a Ana Karina veio para cá. Mas foi elucidado várias das minhas perguntas. Foi maravilhoso. Eu descobri a quantidade de idosos que nós temos, a assistência social desses idosos. Nós temos uma promotoria pública, uma das poucas do Brasil que tem. Não é legal? E agora descubro ainda mais essa eficiência do Instituto. Rua Pais Lemes, que número? 569. 569. Tem telefone fixo? Tem telefone celular, eu já te passo. Tá bom. Sabe eu vou ter que copiar aqui. Não, copia aí. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nesse exato momento as pessoas estão o quê? As pessoas estão nos ouvindo. Tá no carro, tá em casa, tá assistindo, tal. Exato. Nesse momento a pessoa vai lá e fala, nossa, mas eu queria não sei o quê. www esqueci. O Instagram esqueci. Agora, telefone, a pessoa, no númerozinho, a pessoa vai atrás. Eu queria muito deixar esse contato. Rua Pais Lemes, 569. Cris, que importante faz esse trabalho, né? Nossa, eu fiquei assim encantada quando eu conheci o Instituto, né? Porque eu, como muitas pessoas, eu fiquei perdida quando veio o diagnóstico da minha mãe. Tá, o médico te dá o diagnóstico e começa a medicar, e daí? O que você faz no dia a dia, né? Eu trabalhando e ela ali, precisando de mais assistência, e vou para onde? E aí descobri que tinha as oficinas do Instituto Não Me Esqueças, e fiquei encantada com o trabalho, com os efeitos, e por isso benéficos. Por isso que eu me aproximei mais, acabei conhecendo a Elaine, e comecei a trabalhar como voluntária primeiro, e depois a gente foi aprofundando isso. Mas, realmente, nós temos uma editoria na Febras, né, que é o Mapa do Cuidado, que a gente procurou descobrir essas iniciativas, né, tá ativa, descobrir essas iniciativas, serviços gratuitos para famílias que convivem com demência, porque o Brasil ainda não tem um plano articulado, não dá um apoio para essas famílias, e você enfrenta problemas de saúde, como a Elaine já disse, a doutora já disse, o cuidado adoece também o cuidador, né? Você enfrenta problemas financeiros. Eu tenho o privilégio de poder pagar uma cuidadora durante o dia para eu poder trabalhar, mas não é a realidade. Milhares de famílias não têm, e é o que acontece. A mulher para de trabalhar ou vai trabalhar dentro de casa, ela perde renda, e é complicado, porque a pessoa precisa de supervisão, né, de ajuda, de apoio, cada vez mais nessa jornada. Exatamente. Então, no Mapa do Cuidado, a gente está vendo isso, que são raras as iniciativas que oferecem esse apoio para a pessoa com o diagnóstico e para o seu familiar. Eu me lembro da primeira vez que eu fui no grupo de apoio, e foi maravilhoso, porque eu me identifiquei, eu estava ali cheia de conflito, de culpas, né? Preocupada comigo também, que ia ser comigo, aquela coisa do luto antecipatório, né? Nossa, mas e daí quando ela chegar nessa fase, o que eu vou fazer e tal? E aí eu fui me acalmando e fui vendo as experiências dos outros. Os iguais, né? Os iguais com os mesmos problemas, né? Essa coisa de você conhecer mais sobre a doença, como lidar,
com as várias características, né? Nas várias situações que ela vai te apresentando, isso te dá muito mais tranquilidade. Foi assim um divisor de águas. A lei. Então, a lei. A gente está muito feliz nessa semana, porque finalmente, né, o Brasil agora tem uma lei de cuidado integral a pessoas, né, com Alzheimer e outras demências. A gente não tinha isso e agora, acho que a Elaine pode explicar melhor, o que se espera é articular um plano, ações, né, para dar esse apoio, tanto na área de diagnóstico mais cedo, ali no Sistema Único de Saúde, você ter soluções eficazes para esse tratamento e também o apoio para a família, né? Inclusive Então, a um lei é apoio abrangente, financeiro, né, para o familiar cuidador, né? Porque essa sua experiência nacional, a doutora Manuela tem uma experiência nacional. Você trabalhou, você se formou, você teve treinamento em grandes hospitais pelo Brasil. Né? Essa experiência toda você traz para Londrina. Isso é muito importante, porque temos os novos tratamentos, porque tem muito ainda preconceito, né? Não tem cura. Não. Por enquanto, não. No mundo, Não. não tem. Não tem um remédio que você, esse remédio, não. Mas tem tratamento muito eficaz. Muito. Que é a estimulação que a gente estava comentando, né? Então, por exemplo, parte da reabilitação, além do treino cognitivo e daquelas estratégias que a gente insere na rotina da pessoa, né, na casa, enfim, na clínica onde eu trabalho, atualmente eu atuo em 2 clínicas ali na Gleba Palhano, né? Uma delas chama Clínica Marral, onde a gente tem 2 psiquiatras excelentes também, assim, gabaritadíssimas, e elas conseguiram, elas adquiriram essa máquina que não é qualquer um que consegue, precisa de um curso específico, precisa de um investimento muito alto. Então, assim, é uma máquina que ela é estimulação magnética transcraniana, né? Ela é muito, muito, assim... Moderna. Moderna, já existia há bastante tempo, tá? Mas não é acessível, né? Infelizmente, não é tão acessível assim para a grande parte da população. Mas essa máquina, o que ela faz? Através de uma bobina, ela emite pulsos magnéticos nas áreas onde a gente mapeou. Então, no caso da doença de Alzheimer, a gente sabe quais são as áreas, então a gente vai mapeando e a gente encosta a bobina na onde é aquela área, né? A gente coloca uma touquinha na cabeça do paciente, ela encosta a bobina e essa bobina vai emitindo os pulsos magnéticos. E nisso a gente consegue estimular o cérebro, corrigir os desequilíbrios que tem naquela área específica. E aí, nessa estimulação, nessa plasticidade, a gente consegue inserir a reabilitação. Então, enquanto elas estão fazendo o procedimento, eu estou fazendo o treino cognitivo com aquele paciente. E ele consegue absorver aquele treino de uma maneira, assim, sem igual. É coisa... Nos bastidores, você falou para nós assim, entra triste e sai sorrindo. É quase isso. É padrão ouro, para depressão. Então, entra triste e sai cantando, é quase isso. Então, se antes ela estava, né, não estava conseguindo reter aquela informação pelas vias normais da reabilitação, que é o que a gente faz numa terapia normal, a gente tem sim, já é uma modulação, a gente já está fazendo isso, mas ela é mais prolongada, né? E a máquina, ela vem para conseguir liberar isso, para facilitar o acesso, para poupar tempo. Então, a gente consegue introduzir, unir os 2 tratamentos, né? Enquanto elas fazem a máquina, eu vou fazendo treino cognitivo, eu vou colocando as estratégias de reabilitação e a absorção, isso para o paciente é sem igual. Não é indolor, graças a Deus, assim, não tem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais, indolor, é muito bacana, assim, de verdade. Então, tá vendo como a gente começa a ter essa evolução? A gente quer terminar esse programa assim, uma nova lei nacional, né, que tem que ser aplicada, né, que dá esse suporte, né, uma entidade para lá de reconhecida, uma secretaria do idoso que é reconhecida no Brasil todo, tratamentos eficazes como esse. A gente tem que terminar esse programa com esse otimismo, né, porque a gente está buscando soluções, a gente está buscando informações para passar para a grande população, né? Cada vez mais nossos amigos da imprensa, porque essas coisas a gente precisa divulgar cada vez mais, né? Isso, vamos falar de informação no outro bloco? Vamos. De preconceito, de estigma.
Tem, né? Tem um estigma aí, não tem? Tem, enorme. cara, é. E a Sim, é uma comunicação barreira. pesa muito nisso, o Muito, jeito que a né? gente fala sobre. Exatamente. Aliás, a gente tem que falar mais sobre, né? É. Acho que é isso que falta, né? É. Falar mais. Isso alimenta o estigma. Exatamente. Por isso que a gente tem coleções, essa plenamente, eu quero dar as informações sobre ele no próximo bloco também, porque isso é muito importante. Amigos, Alzheimer, a gente nunca vai conseguir elucidar todos os assuntos, eles são dos mais variados, né? Se a gente for por experiência, são muitas, se a gente for por institutos, pelas leis, pelo conhecimento, pela saúde, não é? A gente tem tanta coisa para falar, mas eu tenho certeza absoluta. O dever quase cumprido, o último bloco nosso vem aqui agora, mas elucidou muita coisa. A gente tem que ter cada vez mais esse assunto em voga, esse assunto cada vez mais constante, para que ele não seja esquecido. Parece que é uma brincadeira, mas não pode ser esquecido. O Alzheimer é um assunto para ser lembrado sempre. A gente já volta daqui a pouquinho aqui pela 91,7.
Amigos, nós estamos de volta com o nosso bate-papo a respeito do Alzheimer, né? Existe ainda o preconceito, por mais velado que seja, mas existe, não é, Cris? A gente precisa martelar, falar, às vezes os familiares escondem os entes queridos, não é? Às vezes está na empresa e a pessoa acaba não identificando, está em casa, não é? Está no convívio de todo mundo e às vezes o assunto acaba passando batido porque ou dá vergonha, enfim. Cris, precisamos acabar com esse preconceito também, né? Sim, e o preconceito vem do nosso desconhecimento sobre a doença, das possibilidades dessas pessoas, né? Ah, vem um diagnóstico, pronto, acabou. Essa pessoa não vai ser capaz de fazer mais nada. Não é assim. Tem diferenças. A gente está falando de respeitar individualidades. Cada caso é um caso. E você tem que proporcionar, na verdade, para essas pessoas o máximo de autonomia, de vida boa possível, né? Fazer o que é possível. E isso também é tratamento, né? Como a gente tem falado. Como jornalista aqui, né, nós dois falando de comunicação, eu aprendi muito nesse trabalho com o Instituto e com a Febras, que a comunicação também ajuda a reforçar o estigma. Por exemplo, é muito comum a gente ver nas manchetes mal de Alzheimer, né? E a gente não deve falar mal de Alzheimer, né? Você está reduzindo a pessoa àquela doença, né? A gente não deve infantilizar o idoso, e a gente faz muito isso, principalmente com o idoso que vive com demência. Tadinho. Tadinho, que bonitinho. Olha, ela ainda é fofa, ainda faz teatro. Ai, que lindinha. Entendi. Fala assim para minha mãe, para você ver. Semana passada do idoso eu recebi a mesma informação, nada de infantilizar. E a gente faz isso por não pensar, por não conversar, por não ter consciência do que a gente está falando. Esse ano, né, todos os anos, as entidades aí que atuam em defesa da qualidade de vida, né, das pessoas que vivem com demência, fazem uma grande campanha em setembro, que é o Setembro Lilás. E, de novo, esse ano, né, Elaine, acho que já pode falar. Pode. Aqui falando, é sobre o estigma, né? Porque o estigma, ele atrapalha até a possibilidade da pessoa ter um diagnóstico precoce. Exato. Exatamente. Porque muitos médicos acham que aqueles sintomas fazem parte do envelhecimento. O envelhecimento natural, não. Estou falando isso, né, Elaine, porque a gente, né, doutora, a gente vê as pesquisas aí que mostram realmente crenças que estão baseadas em fatos irreais, né? Muito mais na geriatria achando que é um envelhecimento natural e não é. Às vezes é um diagnóstico que não foi eu feito. estou falando mais, acho que de médicos também da rede pública que precisam de treinamento, que precisam estar preparados, e a gente tem esperança que isso aconteça agora com essa nova lei, né? Maravilha, maravilha. Agradecendo a sua presença, viu? Saúde para a sua mãe, mais atuação para ela o tempo todo. Muito obrigada pelo espaço. Fiquei muito feliz de te ver e de poder falar um pouco sobre isso. Não, eu feliz. Onde que eu acho a coleção Plenamente? Isso é muito bacana, gente. É um trabalho desenvolvido lá pelo Instituto, uma criação colaborativa, né? E que é uma cartilha, assim, para mim. Me ajudou muito e acho que vai ajudar qualquer pessoa que está aí lidando com a demência na sua vida, na sua família, porque tem dicas práticas e cobre, assim, desde o que você... Não pode esquecer de perguntar para o médico na consulta, como é que você vai se planejar financeiramente para essa jornada, porque pode vir por aí. Institucionalização, será que vale a gente... É bom? É uma saída? É uma alternativa? Ou não? Que pesar? Como pesar? É uma coleção de livros, né? São 8 Cartilhas. cadernos, 8 4 cadernos. são cadernos educativos com essas informações, né, orientações, e tem também cada um deles com cadernos de atividades práticas de estimulação cognitiva. Onde que a gente acha? No site do Instituto Não Me Esqueças, gratuitamente, você baixa a coleção completa. Depois a gente deixa... .org.br. Tá bom. Vai estar aqui nos caracteres também. Brigadão.
obrigado, viu? Parabéns ao seu trabalho, parabéns ao Instituto e que a gente possa voltar aqui esse ano ainda para a gente voltar a esse assunto. Maravilhoso, eu agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade. Eu acho que a gente pode fazer 1h30 falando de estigma, porque, de fato, ele vai desde a dificuldade de acesso ao diagnóstico, até as consequências e poucos recursos colocados para o tratamento. Então, a gente está celebrando essa semana uma política nacional, mas é tardia e é muito pequena ainda, né? Porque aquilo que está invisibilizado não requer atenção. Então, esse espaço que você nos deu, Marcão, ele é fundamental nesse movimento de dar visibilidade a essa questão, né? E trazer como central a presença dessas pessoas. As pessoas que recebem o diagnóstico da doença de Alzheimer ou outra demência têm vida pela frente, têm vida plena, né? Por isso o nome desse material, Plenamente, e esse é o nosso trabalho, é para isso que a gente atua. Eu vou deixar aqui o nosso telefone, que eu tinha prometido antes, é o 43, Londrina, 991555747. Podem nos acessar por WhatsApp. É fácil encontrar também os nossos contatos, endereço e a nossa rede no Instagram, na webpage, na página da internet, www.nãomeesqueças.org.br. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Doutora Manuela, muito obrigado. Eu quero saber o seu contato da clínica e essas pessoas que estiverem interessadas, fazer contato com você. Claro, a clínica ela fica localizada na Avenida Madre Leônia, 1500, no edifício Atsushi. E Clínica Mahal, no Instagram também o @, Clínica Mahal. Mahal escreve como? Mahal, Mahal. Tá. Mahal, Clínica Mahal. E também, só para complementar, para a gente lembrar que tem uma pessoa ali dentro ainda, né? É uma pessoa que está ali quando a gente vai conversar. Então, às vezes o idoso chega na clínica e ele senta e a família senta e já está todo mundo cansado e, né, assim, daquela luta ali, né, que eles estão passando. E aí a gente vai conversando e às vezes a gente tem a tendência de menosprezar, porque é um idoso, né? A pessoa já viveu, ela tá perdida, ela às vezes não sabe o que ela está fazendo ali. E a família ou as pessoas, elas vão assim, descartando. E a gente sabe que é um ser humano que está ali, é uma pessoa, é uma vida, tem experiências, ela sabe, ela é uma, né, sabe quem ela é, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, jamais menosprezar isso, dar valor à vida da pessoa que está ali dentro. Eu acho que isso é o que a gente vê mais no dia a dia. É muito gratificante trabalhar como se fosse uma pessoa como qualquer outra. Como né? se fosse a avó Glória. Não é? É isso. Maravilha. Então, assim, muito obrigada pelo convite. É maravilhoso falar sobre isso, né? A gente está sempre à disposição. A clínica está à disposição. E é isso. É isso. 991555747. Mais uma vez, 991555747. As dúvidas vão continuar. As informações vão continuar. Os estudos vão continuar. Saio desse programa, não sei vocês, meninas, mas eu saio assim, entendendo um pouco mais, com menor preconceito, entendendo que tem remédio, entendendo que tem tratamento, entendendo que tem treinamento, entendendo que tem cartilha, que tem uma secretaria do idoso preocupado, que tem uma nova lei. Não é verdade? Olha que legal. Muita coisa boa. Vamos pulsar para essas coisas positivas, né? Vamos fazer com que nossos amigos da imprensa tenham mais efetividade nessa explicação. E eu gostei muito. Que tal, então? Atenção, pessoal da Secretaria de Saúde, os médicos que querem entender um pouco mais, as enfermeiras que querem entender um pouco mais, porque às vezes chega no consultório, chega no pronto-socorro, chega numa ambulância alguém que está desorientado e a gente não sabe como atender. Não é verdade? A gente não sabe, a gente não tem experiência. Às vezes a gente faz uma lambança porque não tem a orientação total. Então, isso seria muito interessante, a gente levar a informação para a maioria das pessoas que trabalham com a saúde, sabendo como identificar o Alzheimer e não o mal de Alzheimer. Isso. E a gente se cuidar, né? E a gente se cuidar. Tem os fatores, né? Treinamento, academia, todo mundo lá. Não é verdade? Exatamente. Dama, xadrez, que mais? Amigos, dança, namoro. Namoro, beija na boca. Uhul, maravilha. Saúde para todos nós. Manuela Macedo Nunes, Elaine Matheus e Cristiane Matos. Hoje o bate-papo foi a respeito de Alzheimer. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.